abuso contra essa criança de 4 anos. O que aconteceu foi que quando finalizamos, Trindade, a situação, olha, nesse momento chega uma viatura da Polícia Militar, eu creio que a própria diretora deve ter acionado a viatura da polícia para nós. Nós estamos lá de fora, até então não mencionamos o nome da escola e nem tampouco o local. Mas de qualquer forma, Trindade, a gente pode também mencionar caso interessante, porque o caso sim é de polícia, para a escola, não para mim. O Arthur Garcia está posicionado e hoje de manhã, depois que ele recebeu a informação da diretora de que a mãe não teria repassado nenhuma informação, aí ele foi e voltou a conversar com a mãe. Falou: mãe, a diretora falou isso. Pode colocar a imagem do Arthur em tela cheia. Arthur Garcia voltou a conversar com a mãe agora há pouco. Coloca em tela cheia o Arthur. Coloca no ar. Isso. O Arthur voltou agora há pouco a conversar com a mãe. Fez uma nova entrevista e está pronto, como você visualiza agora na imagem, para conversar com você. Segue daí, Arthur, traz a segunda entrevista, meu amigo, bom dia. É isso, Trindade, bom dia a você, bom dia a todos. Eu recebi, esse relato desses pais na última sexta-feira, onde comunicou ali que essa filha deles teria sido abusada na escolinha que ela estuda, junto com o irmão também, um menor de 2 anos. E ontem eu estive exatamente aqui na escola para tentar buscar da diretora algumas informações referentes a esse fato. Só que a diretora ela negou, ela disse que não sabia da situação e que também não foi nem comunicada pelos pais referente à situação da denúncia tão grave que é se tratando desse abuso contra essa criança de 4 anos. O que aconteceu foi que quando finalizamos, Trindade, a situação, olha, nesse momento chega uma viatura da Polícia Militar, eu creio que a própria diretora deve ter acionado a viatura da polícia para nós. Nós estamos lá de fora, até então não mencionamos o nome da escola e nem tampouco o local. Mas de qualquer forma, Trindade, a gente pode também mencionar caso interessante, porque o caso sim é de polícia, para a escola, não para mim. O que aconteceu? Após aquela situação, eu fui procurado na minha rede social pelo Instagram. Uma professora da unidade disse: olha, nós gostaríamos de falar sobre a escola, não é bem isso que está acontecendo. Eu falei: tudo bem, eu posso ir até vocês amanhã e gravar. E depois mudaram de ideia. Falou: não, melhor não falar nada. Só que a mãe resolveu falar hoje. Ela exatamente disse o que aconteceu. E ela encaminhou um vídeo exatamente junto com a diretora da escola, comunicando o fato. Vamos ver. Nós fomos até o colégio na terça-feira da semana passada e levamos todos esses fatos para todos não, parte deles para a professora e para a cuidadora das crianças. Informamos elas que a gente estava investigando, pedimos inclusive para segurar um pouco para conversar sobre tudo que eu tinha falado ali, porque a professora até então ela tinha sido muito empática com a gente, né? Inclusive ela falou: chega aqui de surpresa na hora do soninho, porque eu já vi criança grande dormindo com os pequenos. E depois que eu vou embora, né, que é entre 4h30 e 5 horas da tarde, eu não sei como eles cuidam de tanta criança aqui no pátio. Então ela foi muito empática conosco e eu pedi para ela segurar um pouco a situação para eu poder investigar mais. E na quarta-feira da semana passada foi quando eu entrei no colégio e filmei e falei para a diretora que eu estava gravando, né? Eu fiz o vídeo, fiz áudio e informei ela que eu estava gravando no colégio porque tinha acontecido situações de abuso sexual dentro do colégio. Ela e a filha dela foram muito agressivas comigo, com meu esposo. Em nenhum momento perguntaram o que estava acontecendo com os meus filhos. Eles só queriam que a gente parasse de gravar e queriam que a gente saísse do colégio. Eu pedi ainda para eles chamarem a polícia, se fosse o caso. Eles não quiseram chamar, só queriam que a gente saísse do colégio e não quis conversar sobre o que tinha acontecido. Então, no vídeo que eu tenho com relação a isso, né, com relação à filmagem da diretora do colégio todo na quarta-feira, ainda mostra que eu tentei conversar, eu tentei pedir para ela se preocupar com as crianças e mesmo assim a única coisa que ela queria preservar era a imagem dela e o colégio dela. Ela não estava preocupada com as crianças. Por que você acha que ela desconhece o fato, que ela não confirmou que vocês foram lá? Eu percebi que a diretora do colégio e a filha dela
que é ali, é um colégio muito familiar, o marido porteiro, a filha professora, a secretária, todo mundo ali, eles, exceto os professores, eu me arriscaria a dizer que, exceto os professores, mas a família, que é a dona do colégio, eles se preocupam muito com a imagem e são capazes de mentir para os pais, omitir informações importantes dos seus filhos para preservar a imagem deles. Então, como eles não sabem o que fazer, eles mentiram. Tanto que na semana passada, na sexta-feira, depois de tudo isso que aconteceu, o primeiro fato que a minha filha contou de sexualização dentro do colégio foi umas 3 semanas atrás, que ela falou que viu duas bebês de 2, 3 anos se beijando na boca igual gente grande. E aí eu falei pra ela, tenho um contato das mães, porém eu acho que é indelicado eu chegar e falar isso, então fala com eles, conversa com eles. Cheguei em casa, confirmei os nomes das crianças com a minha filha e mandei no WhatsApp da diretora. E a diretora disse que ia conversar, e aí depois disso que eu percebi que ela é muito mentirosa, que ela tá mentindo para mim e ela pode estar mentindo para outros pais, eu entrei em contato com esses pais dessas 2 crianças, que eu tenho contato aqui, para essas mães, na verdade. E as mães disseram que nunca foi citado nada desse assunto, nunca foi falado, nunca foi conversado com essas mães sobre esse beijo, né, que minha filha citou das crianças lá no colégio. Então eu imagino que se a está omitindo essa informação dos pais, o que mais ela está omitindo, né? Quantas mais crianças estão sofrendo abuso sexual por crianças mais velhas dentro do colégio dela e ela está se omitindo, né? Está sendo negligente com essas crianças, com esses bebês que estão lá. Trindade, é exatamente isso. Sobre essa omissão em que os pais dizem aqui da escola. Pelo fato de ontem nós termos vindo aqui para ouvir a versão da escola, da diretora, para falar sobre a situação e ela ter negado e desconhecer o fato, nós aqui ouvimos novamente a mãe e voltamos novamente à escola para tentar oportunizar a direção, para saber sobre as providências que serão tomadas sobre esse caso, que é grave, deixa bem claro. Essa acusação de abuso dessa filha de 4 anos, como a própria mãe relatou e também relatou em boletim de ocorrência, se deu, segundo ela, dentro de um banheiro aqui da unidade. E isso aconteceu com outros alunos, outras crianças maiores que essa de 4 anos, com idade de 10 e 11 anos. Nós tivemos também acesso, Trindade, a um vídeo onde essa mãe ela questionou a filha dela. E você também teve esse acesso, porque eu compartilhei com você, da gravidade como essa criança de 4 anos relata exatamente o abuso que sofreu dentro desse banheiro e como isso acontecia. Não só isso, segundo ela, relatava que era comum outras crianças de 3, 4 anos terem a prática da sexualidade aflorada ali a ponto de beijarem na boca. Tudo isso chamou a atenção dessa mãe. Então nós continuamos aqui para oportunizar a direção se de alguma forma a assessoria jurídica ou a diretora quiser se manifestar por nota ou quiser me comunicar, olha, nós iremos tomar as providências. Será mais sensato do que ficar apenas omitindo e negando esse fato tão grave como nós estamos relatando. Volto com você no estúdio. Arthur, muito obrigado pelas informações. Eu vou dar até um tempo para o Arthur ir lá entender o que a polícia está fazendo lá. Se a direção chamou a polícia pela nossa presença ou não. Então vou dar um tempo para o Arthur conversar lá com a equipe da Polícia Militar que está lá. Pode encher a tela com a imagem do Arthur, pode encher a tela. O Arthur está lá próximo à escola, alvo da denúncia. Tem informação atualizada, é isso, Arthur? Trindade, nós finalizamos aquela participação contando que a direção da escola fez o acionamento com uma guarnição da Polícia Militar, né? Então, assim que finalizei, fui lá, conversei com os policiais e também chegou aqui o advogado que é representante da unidade, já me ameaçando, dizendo que vamos nos ver no tribunal, enfim, alegando um monte de coisa, e falei que, graças à tecnologia, podemos nos ver sim por videoconferência. Enfim, conversei com a equipe da Polícia Militar e passei exatamente os fatos. Eles ouviram uma versão da unidade. Quando eu apresentei os fatos com provas, os policiais ficaram, assim como muitos da audiência, ficaram espantados com o teor da gravidade. O que deveria ser também por parte da direção, né? Ficar espantado e tentar buscar um auxílio, principalmente psicológico para essa criança. E não de acusação e principalmente de intimidação, que para mim não tem fundamento nenhum. Mas é isso, viu, Trindade? Finalizamos aqui dessa forma e agora vamos esperar todos os andamentos legais, principalmente da Justiça, perante o que a família está fazendo. E, por outra parte, a Secretaria de Educação aqui de Várzea Grande também fizemos o contato com o secretário hoje pela manhã para encaminhar esse caso para que um Conselho de Educação possa vir à unidade, fazer uma fiscalização em conjunto com o Conselho Tutelar para identificar
como é os modos operandi de educação da unidade, principalmente o porquê de não ter câmeras nesses locais na unidade. É um capítulo a mais desse caso que com certeza vamos acompanhar cada vez mais. Volto com você, Trindade. Arthur, muito obrigado. Essa história vai render, nós estamos preparados para ela, meu irmão. Estamos preparados para ela. Porque se eu mostrasse para você os vídeos que eu tenho aqui no meu celular, se eu fosse irresponsável, como muitos por aí são, de publicar, rapaz, é que aqui a gente trabalha com responsabilidade. Mas quando eu vi os vídeos que estão no meu celular, que a família disponibilizou, do que a criança contou, da conversa da mãe com a diretora. Quem está cobrindo essa história pode encher a tela com a imagem dele, é o repórter Arthur Garcia. Segue daí, meu amigo. Trindade, é exatamente isso. Os familiares dessa criança nos encaminharam exatamente essas provas, o que podemos dizer assim, referente a esse fato lamentável. E uma delas é exatamente a mãe ali conversando com a filha para explicar o que aconteceu. A mãe começa a estimular ela, até porque deixa claro que esses pais, eles me confidenciaram que é comum esse tipo de conversa com os filhos. Eles sempre tiveram uma conversa aberta. E ali foi exatamente o momento que ela percebeu a importância de gravar esse áudio, explicando ali o que aconteceu. E a criança relata os detalhes e de que forma esses abusos aconteceram dentro da unidade escolar. Vamos ver. Quem machucou o mesmo? O que eles fizeram que machucou o filho? Ele colocou o pinto dentro. É? Meu Deus, filho, sério? E doeu na hora? Não, doeu também. Doeu? E o que você falou pra eles? Não falei nada. Você não falou nada? Falou quietinha? Sim. E isso foi no banheiro? Foi no banheiro? Foi no banheiro ou no caminho do soninho? Foi no banheiro. É? Como que a professora não viu? Ela tava lá fora. Ah, tá. E só tinha você e o menino? Ou tinha mais uma menina? Mais uma menina. Quem que era a menina? Não sei. Só brincadeira. Vai. Aí, pronto. Entendi. Tá bom já. Quem que era a menina que tava junto? É? Grande ou pequena? A pequena? É? O meu irmãozinho. E o seu irmãozinho? E alguém pegou o seu irmãozinho também? Não. Trindade, exatamente este é o relato dessa criança de 4 anos contando para a mãe como foi esse abuso que ela sofreu dentro dessa escola em Várzea Grande. Uma criança de 4 anos que relata os abusos ocorridos por esses colegas da sala e também por, segundo, falar que era comum frequentar o banheiro com crianças maiores, no caso de 10 anos de idade. Então, esse caso, como nós falamos, foi nos encaminhado através dos pais, até porque eles não conseguiram apoio dentro da unidade escolar e nós iremos acompanhar até porque virou caso de polícia. A família fez o contato já com uma equipe da Polícia Civil, da própria Delegacia da Criança e Adolescente para relatar o fato. E como você bem disse, o caso passa a ser investigado agora pela Polícia Civil. Deixar claro também que a própria Secretaria de Educação de Brasília também entrou no caso junto com o Conselho Tutelar. Atualizações teremos, Trindade. Com certeza amanhã nós iremos atualizar esse caso com novas informações desse absurdo que aconteceu aqui em Várzea Grande. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Arthur, pelas informações. Eu estou aqui na torcida, gente, para que tenha sido um caso isolado. Uma coisa de criança. Me deixa triste a reação da escola diante do fato. Me deixa. Porque quem abre um empreendimento para trabalhar com crianças precisa estar preparado para estas situações que podem ocorrer sem que exista negligência. É fato que isso é uma quantidade de crianças, as crianças vêm de lares diferentes, algumas enfrentando problemas, isso pode acontecer sem que exista negligência no cuidado. Mas é preciso ter acolhimento quando uma família leva à comunidade escolar uma suspeita.
E o que nos assustou muito foi a maneira como a mãe nos contou nas entrevistas que ela foi tratada quando ela apresentou o problema. Nós sim disponibilizamos a nossa equipe para conversar com a comunidade escolar, com a diretora, com a dona, com os professores, mas eles não quiseram falar. Chamaram um advogado que, em vez de emitir uma nota, ameaça um processo. Não tem problema, não temos medo de processo, não. Tem uma equipe jurídica aqui pronta para trabalhar. E que desde que eu estou aqui tem trabalhado muito pouco. E quando trabalha, não perde. Então não adianta chegar tentando intimidar, nosso trabalho é esse. E nós tentamos, e a diretora teria dito ontem ao Arthur que não sabia de nada. Aí a mãe mandou um vídeo conversando com a diretora. A gente vai continuar na história, não tem jeito de sair dela. A denúncia é séria, você viu pelo vídeo que a menina conta tudo. Estava, inclusive, machucada. Então é preciso entender o que aconteceu com essa criança. Eu vi a minha filha chegar com a parte íntima dela falando que estava doendo. E aí, quando eu dei banho nela e fui olhar o que estava acontecendo, tinha uma fissura na região íntima dela. E não era uma fissura que daria para ela fazer com a própria mãozinha, porque até então ela me falava que quem tocava as partes íntimas dela era ela. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sexta-feira, sábado, domingo, e conversando com ela e dando liberdade para ela. Quando foi na segunda-feira à noite, quando ela estava com muito sono, eu deitei na cama com ela e comecei a questioná-la. O que estava acontecendo, se tinha alguma coisa no colégio que ela queria contar para a mamãe. E aí ela começou a falar que tinha meninos, eu vou resumir aqui, mas ela me contou com riqueza de detalhes, tinha meninos de 6 anos a 10 anos, que estavam levando ela para o banheiro e estavam ficando pelados. E ela foi me falando palavras que sugeria ato sexual dentro do banheiro. E também me falou que na hora do soninho tinha meninos de 10 anos esfregando nela. Meninos de 10 anos com o órgão genital duro esfregando na bunda dela durante a hora do sono. E aí, e mais várias coisas ela me falou sobre os meninos estarem pelados, falou o envolvimento com outras meninas no banheiro, falou que um desses meninos ficou esfregando na parte íntima do meu filho de 2 anos e meio. E eu fiquei chocada, e a minha filha viu que eu fiquei nervosa, por mais que eu estava tentando não ficar nervosa, estava tentando levar tudo com uma máxima tranquilidade, a máxima serenidade possível para que ela não ficasse nervosa, não notasse que era uma situação muito grave. E ela percebeu ainda assim e se bloqueou, não quis mais falar nomes nem nada. Ela me citou 2 nomes, de 2 meninos, 2 crianças de 6 anos. Mas dos mais velhos ela não tinha citado até então. E no dia seguinte, meu esposo até falou, não, vamos no colégio, vamos falar e vamos fazer o escarcéu, porque a nossa filha, né, com tudo que ela falou, com todos os detalhes que ela contou, como ela não vê isso em casa, ela tá vendo no colégio, então a gente não sabia até onde era verdade e até onde era invenção de criança. Mas que a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa de muito errado no colégio. E como a gente sempre conversou com a diretora do colégio, né, que ela tem a sala dela de frente para a porta do colégio, então ela manipula todas as informações que entram e que saem do colégio. Então, como a gente sempre conversou com ela sempre nos passou muita tranquilidade, né, por ser um colégio muito antigo ali na região. A gente se sentiu muito tranquilo com tudo que estava acontecendo ali e com muita paz de que estavam sendo bem cuidados. E quando houve uma controvérsia no que a minha filha de 4 anos estava me falando e o que a diretora e professora do colégio, dona do colégio, estava me falando, eu entrei dentro do colégio com a desculpa de querer saber como que estava a aprendizagem e falei com a professora. Só que eu estava com o celular gravando no bolso. E a hora que eu consegui falar com a professora
Ela me falou várias coisas, né? Inclusive, ela ficou surpresa de eu estar indo ali conversar com ela, porque eu não tinha ido durante esse ano. E eu sempre conversava com a diretora. A diretora sempre não me dizia que eu tinha que conversar com a professora, ela não me barrava, ela resolvia ali na frente.